Não tá tendo esse domínio verde e amarelo, como a gente chegou a imaginar, não, né? Ano passado, eu acho que tivemos 2 eliminados, mas dos 7 brasileiros, 3 foram líderes dos grupos. Com folga. Com folga, e os outros se classificaram, com exceção a Bragantino e a América, né? Que caíram ainda na fase de grupos. Mas olha, nesta temporada até aqui, 3 rodadas, né? Mas 3 rodadas de coisas interessantes para a gente analisar, de alguns clubes que estão tentando retomar uma força que tinha se perdido, né? A gente falou muito sobre isso aqui no episódio anterior, em que falamos sobre Libertadores, que os times brasileiros estavam sobrando pelo poder financeiro, pela crise econômica na América do Sul de uma forma geral, mas a fase de grupos da Libertadores tem chamado bastante atenção. Primeiro, Fred, você acha que os brasileiros estão sendo de alguma forma surpreendidos? Caiu o nível ou aumentou mesmo o nível dos adversários? Eu acho que tem clubes brasileiros passando por processos de reconstrução que estão se refletindo na Libertadores. Talvez até tem mais grana, né? Mas é a forma como eles estão investindo e gerindo ela, né? Troca de técnico, elenco curto, tática confusa. Sim. Tática que não tá funcionando. Tem muitos clubes nesse... Alguns até nem tem tática, né? Já trocam de treinador toda semana. Tem. E tem gente que troca de tática e não funciona. Acho que tem 2 exceções que a gente pode falar em relação a uma maior estabilidade, Fluminense e Palmeiras, na minha opinião. Mas os demais... Tem gente que vai se classificar, tem gente que pode ser que fique pelo caminho, mas de maneira geral, não dá para falar que os vizinhos cresceram, porque a gente viu também jogos de baixo nível de hermanos de todos os cantos da América do Sul. Vamos começar pelo começo, falando sobre o Grupo A, que é o grupo do Flamengo, que teoricamente, quando rolou o sorteio, a gente fez uma live aqui, eu com o Daniel Seabra, falando, o Flamengo pegou uma baba, hein, vai se dar bem demais nessa fase de grupos. Não foi assim, né? Já começou tropeçando no Alcas e vem em seguida, né, um Racing muito forte, e aí num grupo que tem o Ñublense, que é um time chileno, né, tentando aí algum protagonismo no futebol sul-americano. Mas o Racing até aqui é o líder do grupo, tendo vencido o Flamengo jogando na Argentina, jogando em casa. Tendo empatado com o Flamengo. Tendo empatado com o Flamengo, na verdade. Jogando em casa, venceu os outros 2. Esse primeiro turno aí dos grupos. Venceu os outros 2, chegou a 7 pontos. Méritos mais para o Racing, já que esses 2 são mesmo os favoritos a avançarem. E o que é que o Flamengo ainda vai conseguir fazer, né? Afinal de contas, desperdiçou pontos aí pelo caminho contra o Alcas, por exemplo. Perdeu para o Alcas, jogou 2 jogos fora, né? Isso favorece o Flamengo, vai jogar em casa com o Racing, talvez decidir no primeiro lugar, e com o próprio Alcas. Viaja para enfrentar um Ñublense que ainda assim conseguiu 3 pontos, né? O Racing tem 7, o Flamengo tem 4, Alcas e Ñublense tem 3, o Ñublense ganhou do Alcas. Se não fosse isso, a gente estaria falando de um Flamengo terceiro colocado. Mas acho que tem o processo de mudança no Flamengo muito mal com o Vitor Pereira e ainda entendendo o jogo do Sampaoli. Então tem um processo de transição em andamento aí no Flamengo que impede que o Flamengo tenha conseguido um destaque mais efetivo. Se a gente for imaginar que o atacante do Racing, comandado pelo Fernando Gago, né, é o Paulo Guerreiro, que é um jogador que não funcionou no futebol brasileiro nos últimos anos, onde quer que jogou, dá pra gente ver que ainda tem um desnível muito grande. Se o Sampaoli acertar a casa, a tendência, na minha opinião, é que o Flamengo se classifica até em primeiro, dependendo do que o Racing conseguir fazer, especialmente por causa desse jogo na volta no Maracanã. A distância de um para outro é 3 pontos, então eles continuando nesse caminho, pode ser que tenha alguma mudança. E tem um aspecto muito interessante na fase de grupos da Libertadores também, que como a Libertadores foi nos últimos anos esticada para chegar até o fim do ano, a fase de grupos acontece muito espaçada, né? Até me incomoda um pouco isso, porque o intervalo, por exemplo, do fim da fase de grupos para as oitavas de final, em algum momento ele chega a ser menor do que alguns espaços entre as rodadas da primeira fase. Sim. E a gente ainda está falando de um calendário que é apertado, né? Não tem muito o que fazer, para onde fugir com relação a isso.
Mas ainda assim, meio que fica a sensação de que ainda dá tempo, né, dos times se recuperarem nessa fase de grupos. Como você falou de, por exemplo, entender a ideia de jogo do Sampaoli, um Corinthians que pode se adaptar de uma forma diferente ao Vanderlei Luxemburgo, o Atlético com o Eduardo Cudê tentando, né, mudar essa história de instabilidade que vem desde o início de temporada. Enfim, fica essa sensação, até mesmo para os times de fora, de que meio que as coisas ainda podem chegar no trilho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas não dá pra ficar contando com isso. É. Porque vai chegar lá na última rodada, que é no final de junho. Depende de ganhar aqui, ou chega eliminado. Enfim, tem muito grande patinando, viu?